Olá, famílias! Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Odaline Monteiro. Seja bem-vinda. Ricardo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sou professora na rede municipal e hoje estou como orientadora de ensino da educação infantil. Hoje o nosso tema, Benefícios da leitura para as crianças. Bom, a questão da leitura, dessa importância, sempre é falado, Mas como observar e qual é essa importância para o público infantil? Bom, é na infância que nós desenvolvemos o hábito da leitura. Então, quando um adulto está realizando uma leitura com a criança, essa relação do adulto com a criança, ela é permeada pela linguagem. Então, neste momento, a criança observa as marcas gráficas deste livro, transformando-se em linguagem. Existem inúmeros benefícios, Então, a gente consegue ampliar o repertório de palavras dessa criança. Os estudos nos apresentam que essa criança que tem um contato diário com os livros, ela desenvolve muito mais a compreensão e a leitura dos textos. Quando este adulto está fazendo essa leitura para as crianças, e aí eu falo de diversos gêneros, Então a gente pode realizar a leitura de um conto, a leitura de uma história em quadrinhos, realizar a leitura de uma receita que vocês vão construir juntos lá na cozinha. Neste momento, a criança ela não aprende só a informação que está contida ali naquele texto, mas ela está desenvolvendo um comportamento leitor. Então, nós vamos mostrando para essa criança qual é a funcionalidade da leitura em nosso cotidiano. Essa questão do início da leitura, esse apresentar a leitura, tem uma idade correta? Por exemplo, um bebê. Eu posso ler para um bebê ou não? Tenho que esperar essa criança completar 1 ano? Na verdade, a resposta é o quanto antes. Os estudos dizem, que desde a gestação a gente precisa realizar a leitura. Então, para este bebê, enquanto eu, adulto, vou realizar a leitura para este bebê, quando a gente fala de bebê, o bebê não tem a oralidade desenvolvida. Então, a nossa comunicação são por meios de gestos, por meio do toque, por meio das expressões. Então, no momento de contação, é muito importante que eu, adulto, utilize disso. Então, utilize das expressões, da alegria, do espanto, da tristeza, que faça gestos nesse momento de contação. Porque é por meio desses gestos que a gente vai atrair este bebê e vai apresentando aí o mundo da imaginação para as crianças. E este bebê também se comunica e nos dá a devolutiva do seu interesse por meio dos gestos também. Então, o contato olho no olho com o bebê, os gestos de alegria e de expressão, o sorriso de um bebê, ele nos mostra essa satisfação de estar em contato ali com a contação de histórias. Então, os benefícios são inúmeros e a gente precisa começar aí o quanto antes. Você falou um pouquinho sobre ler, sobre expressão. Então, não é você pegar um livro, ler em 5 minutinhos e tô lendo para o meu filho ou para a criança que eu cuido. Tem uma estratégia, tem que ter um jeito de contar, de narrar, é isso? Isso, e eu acho que mais do que isso, nós, enquanto família, nós temos aí um desafio de desenvolver este hábito de leitura em casa. Então, eu deixo aqui até uma dica para você, família, de criar este hábito, essa rotina na sua família para realizar essa leitura. Então, se você me disser que você ainda não tem esse costume na sua casa de realizar a leitura com os seus filhos, que você comece aos poucos e vá criando uma vez na semana, poucos minutos, e depois você vai ampliando este momento, mas que você consiga organizar aí dentro da sua rotina semanal
um tempo de qualidade com a criança para este momento de leitura e como também para o momento aí de contação de histórias que a gente pode utilizar de diversas maneiras. Essas estratégias, vamos dar um exemplo, né? Uma história clássica, Chapeuzinho Vermelho, pode ser? Sim, sim. Nós, na verdade, eu vou aproveitar e vou dar como uma dica que para estes momentos nós podemos utilizar do livro para fazer a leitura, mas também nós podemos inovar no momento de contação de histórias. Então, uma dica que eu deixo para vocês é inove neste momento de contação. Então, você pode utilizar dos livros, mas você pode utilizar até das crianças quando são um pouquinho maiores, elas conseguem nos ajudar a criar o enredo ou a criar os personagens. E também a gente fala muito, Ricardo, da importância de ter um livro de qualidade, de realizar a leitura de bons livros. E nós temos aí diversos livros, de diversos tamanhos e texturas. Mas quando nós falamos lá na nossa casa, enquanto família, a gente não consegue garantir uma variedade grande. Então, é muito importante que a gente crie, que a gente inove nestes momentos. Então, se você vai fazer uma contação de histórias com seu filho, você pode utilizar de materiais que você tem na sua casa para este momento. Se a gente for lá na nossa cozinha, a gente tem vários utensílios que eles podem se transformar em personagens nesse momento de contação. Uma colher de pau, uma escumadeira, uma tampa, uma panela. Os próprios brinquedos das crianças podem se transformar em personagens, ou as nossas roupas e fantasias. O importante é a gente variar e criando um repertório amplo aí para as crianças e fazer desse tempo de qualidade com as crianças de um momento de diversão também. E você falou tempo de qualidade. É melhor investir, então, em um tempo de qualidade do que uma história longa sem tempo ou sem qualidade, é isso? Isso. Na verdade, o mais importante é que este pouco tempo que você fique ali seja realmente dedicado para este momento da leitura. E às vezes a gente quer fazer muito, quer se estender mais, mas a criança vai perdendo o seu interesse, né? E a cada criança, a cada idade, a cada faixa etária, e nós, enquanto pais, a gente sabe o que as crianças mais gostam, né? Então, as crianças nos dão aí indícios de como a gente pode realizar isso. Aproveitando a sua fala, de observar essa criança, né, de ver a reação da criança em relação à história. É importante ser gêneros diferentes para sair um pouco da rotina, para essa criança ter contatos com outros materiais? Isso. A gente não precisa se prender somente nos livros que nós temos das histórias infantis, que é até, acho que o mais fácil que a gente tem em casa, né? Mas é muito importante variar e a criança ampliar este repertório, porque a leitura favorece muito em relação à língua escrita. Então, a criança precisa ter o contato com esses diferentes gêneros. Então, em um dia eu posso realizar a leitura de um poema, em outro dia de um texto informativo. Nós queremos muito aprender sobre um animal e nós vamos lá pesquisar o que tem de informação que aí nós ainda não sabemos sobre. Então, como eu disse anteriormente, o ganho que tem do comportamento leitor. A criança vai percebendo que no nosso dia a dia, a gente precisa da leitura para se comunicar, para aprender algo. E aí eu vou aproveitar e dar até mais uma dica. Eu falei sobre o inovar, né, neste momento de contação. A dica que eu dou para você agora é de utilizar a tecnologia a seu favor. Então, eu falei dessa importância da gente ter essa variedade aí de livros, mas que em casa a gente não consegue garantir essa variedade de livros. Só que na internet nós temos de maneira gratuita leitura de poemas, histórias em quadrinhos, textos informativos. Então, em um dia nós podemos utilizar dessa tecnologia, de um celular,
de um tablet, de um computador para este momento de contação. Eu não estou dizendo de entregar nas mãos da criança e da criança ter o contato com essa tela e ser um momento recreativo, vamos dizer assim. Mas eu digo de nós, enquanto adultos, utilizarmos dessa tecnologia, dessa ferramenta para fazer a leitura para a criança. Então, é mais uma possibilidade para esse momento da leitura. Normalmente, o adulto é o modelo de leitor para a criança. Mas é comum a criança pegar o livrinho e ficar tentando ler. Estimular essa prática é importante? Sim, tanto na escola quanto em casa, a gente precisa deixar de fácil acesso os livros. Então, é muito bacana quando a gente consegue organizar aí um espaço na nossa casa, que não precisa ser nada muito elaborado, mas que a gente deixe à altura, ao acesso das crianças, para que ela possa manipular esses livros. Então, em alguns momentos, eu, enquanto adulto, realizo a leitura, em outros eu vou fazer a contação e criar uma história junto com as crianças, em outros momentos, essas crianças vão manipular, explorar esses livros, observar as imagens. As imagens dos livros falam por si só. Né? Então, a gente precisa oportunizar esse contato e essa exploração também. É importante estabelecer uma rotina, um horário para essa leitura? Eu digo que é importante começar a cuidar dessa rotina, de você estabelecer um momento. O importante, se você me perguntar, eu vou dizer que é diário, que essa criança precisa ter o contato diário com os livros. Mas na nossa rotina familiar, às vezes, né, você vai me falar, é muito difícil todos os dias eu ter este contato. Então estabeleça um dia da semana, na hora de dormir, ou para você, depois do almoço, organizar um momento. O importante é dar este pontapé inicial e valorizar que você vai estar vivendo esse tempo de qualidade com as crianças, mas vai estar também auxiliando muito no desenvolvimento delas. Eu vou aproveitar e vou dar minha última dica sobre a leitura, que você disse dessa importância da gente ser este exemplo e incentivar as crianças. E nós temos esse desafio em casa, de ser o exemplo. Né? A criança que cresce numa casa em que os pais têm esse contato com os livros, que incentiva, que vê valor na leitura, as crianças já crescem nesse ambiente e se desenvolvem muito mais nesse hábito da leitura. Então, acho que o nosso desafio aí é ser esse incentivador da leitura para as nossas crianças e ser o exemplo. Né? Ler para a criança, ler com a criança, ler junto com a criança. Agora, se o responsável não tem essa habilidade, né, não tem essa prática, mas um outro membro da família possui, um irmão mais velho, por exemplo, ele pode apoiar? Com certeza, com certeza. Eu vou dar o exemplo da minha casa. O meu filho mais novo gosta muito de fazer a leitura das histórias em quadrinhos junto com a irmã mais velha. Então, acho que quando a gente oportuniza e isso está de acesso às crianças, eu tenho o meu momento que, enquanto mãe, realizo a leitura, mas também tenho um momento que eles estão também realizando essa leitura. Então, se a gente vê como dificultador, né, ou tem aí algum desafio, até em relação ao horário mesmo, né, de estar junto com a criança, que tenha uma outra pessoa que realize essa leitura e que oportunize estes momentos. Olha, agradeço muito a sua participação. O nosso programa, com certeza, logo, logo vai chegar ao fim, né? Mas eu gostaria que você finalizasse com uma frase, um pensamento, uma dica, pois a leitura é algo essencial e nós sabemos que precisamos incentivar cada vez mais essa prática. Então, eu queria dizer a vocês, famílias, que cuidem e que valorizem cada vez mais este momento da leitura na sua casa. Que comece aos poucos, com poucos momentos, poucos materiais, mas só o seu desejo de querer se dedicar, de estar com a criança
vivendo esse tempo de qualidade e incentivando no desenvolvimento dessas crianças, o ganho será para toda a família. E que esses momentos aí de diversão da leitura, vocês possam aproveitar bastante. Muito obrigado pela participação e espero contar com sua presença mais vezes aqui no programa. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a vocês. Agora você que está aí acompanhando, fica essa dica da importância da leitura. Muitas vezes vocês ficam se cobrando, né? Essa questão de como auxiliar o filho, como apoiar o filho. Essa oportunidade. Comece pouco a pouco. Uma página, só a capa. O importante é começar. Nós temos aqui o QR Code, você pode enviar as suas dúvidas e sugestões. Esse foi o programa Em Família e até o nosso próximo encontro.